porque nós tomamos posse nessa noite de tudo que o Senhor conquistou para nós na cruz. Hoje é sobre isso. É sobre a paternidade de Deus, Pai, que nós temos porque Tu conquistaste isso para nós na cruz do Calvário. Como diz a Tua palavra, todos aqueles que creem em Ti, nos é dado o poder de sermos chamados Teus filhos. Nos abençoa, nos batiza com o Teu amor de Pai nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Essa música deveria ser mais cantada, viu? O povo canta pouco essa música. Saiu cantar na Catedral da Trindade há 40 anos atrás. Então, fiz uma conta rápida aqui de cabeça, deu 40 anos. Muito bom. Irmãos, privilégio estar aqui. Boa noite. Boa noite, fraco da pleura. Vamos voltar. Boa noite. Agora sim. Feliz de estar aqui com vocês na Missão Candeia. Amo estar aqui. Esse lugar que tem quantos anos, Cris? Tem quanto tempo aqui? 1 ano? E na escola vai fazer 2 anos em novembro. E aqui 1 ano e pouco, né? 1 ano e pouco. Nem parece. Quando eu vejo assim a igreja hoje de manhã, agora de noite, cheia de gente, com tantos movimentos. Amanhã a gente tem culto de entrega do primeiro concílio diocesano, vai ser aqui, está sendo liderada por essa missão, e eu fico muito feliz todas as vezes de vir para cá. Tive o privilégio de ir dos pais, o reverendo Rodolfo, que não vale nada, não vale R$1, hoje de manhã lá na Recon ele abriu o culto dizendo assim: hoje é um dia especial para os tricolores, ou para os pais, por causa do Santa Cruz, né? Ele estava assim, não, mas não, para mim é especial porque o Náutico ganhou, mas é especial, tem uma rubra ali, é especial porque é dia dos pais. Eu amo o dia dos pais. Eu tive o privilégio de passar esse fim de semana com meu pai, todo ele, desde a quinta, a sexta inteira, e sábado inteiro com ele, almocei com ele também hoje, então isso é uma alegria. Tive o privilégio agora no culto da tarde, lá na Recon, de estar com meus 3 filhos, só não tive com a minha cachorra ainda, porque eu estava viajando, cheguei de madrugada, acordei, saí e não tive com ela, porque eu sou pai de pet também, ainda tem isso. Mas quando eu chegar em casa de noite, eu espero matar a saudade da minha cadela. Então, passei o fim de semana com meu pai, almocei com ele, cultuei agora no culto da tarde com meus 3 filhos e minha esposa, e estou vindo para cá hoje estar com meu padrinho, Fernando Cox, que está aqui. Então, um dia dos pais perfeito, completo, e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Amém? Nos últimos anos, tem 10 anos que eu prego todo dia dos pais. Tem mais de 10, mas a gente fica dizendo que está 10, está bom. Todo dia dos pais, eu fui olhar os sermões de dia dos pais que eu preguei lá na Trindade há muito tempo atrás, e esses últimos anos na Recon também. Me lembro, aí anotei aqui, eu preguei sobre Abraão, pai da fé, sobre o Salmo 78, que o salmista nos convida a ser exemplo, contar a história para os nossos filhos, o modelo judaico de paternidade. Eu acho que ano passado na Recon eu preguei sobre José, o marido de Maria, pai adotivo de Jesus. Eu estava olhando muitos sermões e fiquei orando. Eu viajei e fui no avião orando: Senhor, que palavra eu vou dar lá em Candê no dia dos pais? E fiquei com vontade de ler esse texto que nós lemos, que a Aninha leu, que é uma carta de João, onde ele fala que nós somos filhos. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E porque somos semelhantes a Ele, e aí segue o texto todo. Mas eu fiquei pensando nesse privilégio que nós temos de sermos filhos de Deus. E eu tenho cuidado de não preparar um sermão, uma pregação só para pai, porque eu sei que vai ter gente aqui que não é pai, seja porque é mulher, seja porque ainda não é pai, é filho. Então a mensagem tem que ser uma mensagem para todo mundo, mas eu quero, e é fácil pregar para todo mundo dia dos pais, porque é só dizer que eu vou pregar sobre o Pai perfeito, o Pai das luzes, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Pai. Então isso significa dizer que todos nós seremos edificados por essa palavra, se entendermos
que nós somos filhos, e não só filhos, mas herdeiros com Cristo do nosso Pai Celestial. Amém? Eu acho que quando a gente tem essa revelação, a revelação de que nós somos filhos faz a diferença. Tem muita gente que enche as igrejas, tem muita gente aqui hoje, com toda certeza absoluta, lá na Recon também tinha, e em muitos lugares, que são convencidos do Evangelho, ou que enchem a igreja, lotam os bancos. Tem gente que, de fato, tem a religião cristã, mas eu não sei se todo mundo que está aqui lotando essa igreja, ou que lotou a reconciliação, já em 3 cultos, devem ter começado o 4º culto agora lá, eu não sei se todo mundo tem a revelação de que somos filhos. Porque, inclusive, isso não é um negócio para todo mundo. Eu cresci ouvindo o povo dizendo assim, todo mundo é filho de Deus. Mas não é. A Bíblia não diz que todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é criatura de Deus. Mas a revelação de sermos filhos é realmente especial. No Evangelho de João, capítulo 1, ele diz isso. Cristo era o Verbo, e o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como unigênito. E quando João está contando no 1º capítulo, ele disse, Jesus veio para os seus, mas os seus não os receberam, falando dos judeus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Observe como isso é sério. João está dizendo, a todos quantos creem no seu nome, é essa expressão que João usa no 1º capítulo do Evangelho, deu-lhes o poder de serem chamados filhos. Então, sermos chamados filhos não é um negócio para todo mundo, não é um negócio qualquer, não é um negócio para toda criatura. É todos quantos receberam, todos quantos creem no seu nome, a esses é dado o poder. E eu quero dizer que o poder é poder mesmo. É algo completamente diferente de sermos chamados filhos. Por isso que João, que também escreveu essa carta que lemos, ele fala isso no Evangelho, e nessa carta ele diz isso. Ele fala que tanto amor é esse ao ponto de sermos chamados filhos. Sermos chamados filhos para João, e devia ser para mim e para você, não é qualquer coisa. Que amor é esse ao ponto de sermos chamados filhos? Que poder é esse que nos faz sermos chamados de filhos? Preste atenção que, se você for ler no Antigo Testamento, ninguém tinha esse privilégio de chamar Deus de Pai. Essa revelação da paternidade de Deus veio com Cristo. Cristo nos ensina a orar ao Pai, Abba, Pai nosso que estás no céu. Essa oração que Cristo nos ensinou, e é como ele orava ao Pai. Mostra-nos o Pai, os discípulos diziam, e ele dizia, quem vê a mim, vê ao Pai. E então o Evangelho é a revelação da paternidade de Deus. E é por isso que ele conta a parábola do filho pródigo, para mostrar como que grande amor é esse de Deus. É um privilégio nós chamarmos Deus de Pai, mas eu queria hoje que a gente não só chamasse Deus de Pai, como a gente faz naturalmente quando reza, quando ora, mas que a gente viva como filhos de Deus. Porque a criação aguarda ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. E quando nós somos apenas outras coisas, servos, amigos, conhecidos de Deus, tem um impacto. Quando nós somos filhos, o impacto é outro. Quando a gente se comporta como filho, o pai é outro. A relação é outra. Eu escrevi coisa demais aqui. Eu estou com vontade de dizer só uma coisa. Aí estou me pegando, porque se eu disser só essa coisa, acabou o sermão agora. Aí eu vou passear pelo que eu disse aqui, mas eu quero que você guarde seu coração para a terceira reflexão. Veja, eu estou criando uma ansiedade em você, né? Eu sei. Porque são 3 pontos, eu estou dizendo que me interessa o terceiro. Mas vai que Deus quer falar com vocês alguma coisa sobre o primeiro e o segundo. Primeira reflexão que eu quero trazer para vocês é que nós, se somos filhos, não sei se você é filho, se você crê, se é lhe dado o poder de ser filho, mas se nós somos filhos, nós somos também herdeiros. É isso que Romanos diz, Romanos 8,17. Se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. Se somos filhos, sofremos, como Cristo sofreu. E aí então vamos participar da glória. Eu acho isso lindo, porque nós somos filhos de Deus e vamos viver isso. Agora, aqui no Ocidente, a gente se apega muito de filiação para a herança, do ponto de vista material. Então o povo faz investigação de paternidade para ter ação de alimentos e poder ter herança. Então a filiação para a gente aqui no Ocidente é muito importante do ponto de vista da herança.
No Oriente também, mas a gente aqui dá mais valor a isso, aos bens e à repercussão dessa filiação. No Oriente, que também tem isso, mas no Oriente tem um negócio maior, que é uma preocupação da filiação, não somente do ponto de vista do patrimônio ou da herança material, mas da herança imaterial. Se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros não só de coisas, mas talvez principalmente do DNA do pai. Significa dizer que você pode se parecer e deve se parecer com o pai, porque você tem a herança do pai, e a herança não é só a herança financeira. Eu fico muito feliz quando alguém diz que eu herdei alguma coisa do meu pai. Eu amo muito meu pai. Meu pai é um homem de bem, um cidadão. Veja, eu tenho 46 anos de idade e eu só me lembro de ter brigado com meu pai uma vez na vida. Brigado não, ele que brigou comigo, eu não tenho direito de brigar com ele. Ele brigou comigo, eu levei um esporro dele na vida inteira. Nós temos uma relação extraordinária e ele é lindíssimo. Mas, quando então alguém diz assim, você puxou a seu pai, isso para mim é como se fosse uma glória. Você puxou o pai. E eu herdei dele virtudes, herdei defeitos também, mas não vamos falar sobre isso. Herdei principalmente as virtudes dele que eu quero ir atrás. É tão lindo quando a gente vê isso. Eu tenho 3 filhos, eu acho lindo também quando alguém diz que algum dos meus filhos puxou a mim. Vocês, olha, eu vi fulaninho falando, um dos 3 filhos, é a tua cara. É tão lindo, eu fico me sentindo todo besta quando alguém diz que Ivanzinho parece comigo, que Caio parece comigo. Davi não conta, porque Davi realmente, tudo dele é a minha cara. Então, ele andou, o povo diz que sou eu andando. Mas eu acho isso massa. Agora a pergunta é, se você é filho, se eu sou filho, se nós somos filhos, significa dizer que a mesma coisa deve acontecer com a gente. Se não acontece, tem alguma coisa errada. Se as pessoas que estão ao seu redor, na sua família, no seu trabalho, na sua faculdade ou no seu colégio, dependendo de como você for, se as pessoas não olham para você e não veem Deus, virtudes de Deus, se vocês não parecem com Deus, é porque tem alguma coisa que não está batendo. Melhor é quando alguém olha para você e diz, meu Deus, ela é uma filha de Deus, ela é um filho de Deus, olha como ela se comporta, olha como ele se comporta, é a cara do pai. Eu e você devemos desejar ser a cara do nosso pai. Amém? É lindo isso. Tem muita coisa, eu vou pular tudinho. Segunda reflexão sobre isso de sermos filhos, muito rapidamente, é que se nós somos filhos, se Deus é o nosso pai, nós somos irmãos. E isso é um troço que a igreja precisa aprender bem. Você gostando ou não, você tem irmãos espirituais. Irmãos de verdade. Ziel Machado, que é um pastor que eu gosto muito, me influenciou muito no começo do meu ministério, ele diz, quem chama Deus de pai não escolhe irmão. Isso é um negócio muito sério. Quem chama Deus de pai não escolhe irmão. E eu vejo o povo de igreja escolhendo irmão. Eu sou irmão só de quem pensa desse jeito. Eu sou irmão só de quem acredita desse jeito, se veste desse jeito, vota desse jeito. E eu já estou antevendo que ano que vem é ano de eleição, vai ser confusão de novo, gente sem se falar na família, gente saindo lá da igreja. Eu estou acostumado. Quando chega a eleição, um percentual grande da igreja sai, porque o pastor não vota como ele vota. Aí depois o outro briga na família, irmão que não fala com o irmão, porque vota errado, porque torce pelo time de futebol errado. Veja, quem chama Deus de pai não escolhe irmão. Você tem que aprender a andar com seus irmãos, ainda que você não concorde com ele, ainda que ele não se vista da mesma forma que você, ainda que ele não crê exatamente como você crê, mas nós fazemos parte de uma família da fé, da família espiritual de Deus, que é a igreja, que é muito maior do que a denominação, muito maior do que cidade, do que cultura. Quem chama Deus de pai tem que aprender a encontrar os seus irmãos em todos os lugares. Isto é algo muito importante. Amém? Mas vamos falar do que eu quero falar mesmo. Vamos para o terceiro ponto. Estava pensando aqui, orando, e obviamente que influenciado, porque eu já ouvi 3 sermões hoje, que teve culto às 8, teve culto às 10, teve culto às 16. Eu não preguei nenhum deles, então eu fiquei ouvindo sermão. E a cada pregador que pregava, eu ficava pensando, o que é que eu vou falar de noite, o que é que eu vou falar de noite. Mas eu fico pensando que, obviamente, que Cristo nos mostrou o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai, Jesus disse. O Pai passa, então, a ser o modelo de paternidade. O modelo de paternidade
é Deus, que é revelado em Cristo Jesus, e, portanto, ele é o nosso modelo. Tem uma passagem no Evangelho, se não me engano, Mateus 11, creio que sim, que ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, quando Jesus diz aprender de mim, ele é o modelo, ele é o paradigma. A gente tem que olhar para ele para aprender todas as coisas. Significa dizer, meus irmãos, que se Cristo é o nosso modelo, nós precisamos fazer um treino. Ouça o que o Espírito Santo vai dizer agora. Nós precisamos fazer um treino, uma disciplina espiritual, um exercício espiritual de colocar Cristo no lugar certo, para que ele de fato seja o exemplo e o modelo da nossa vida. Vou explicar por que isso é muito importante. Porque tem gente aqui, e aí é para todas as pessoas, homens e mulheres, pais ou não pais, tem gente aqui que teve pai ruim. Quem teve pai ruim tem dificuldade de chamar Deus de pai. Claro, se o espelho da paternidade era ruim, o pai não era um pai presente, ou era um pai presente, mas era melhor que tivesse sido ausente, porque foi um pai presente violento, um pai presente preconceituoso, um pai presente que causou muito mal. Eu conheço muitas pessoas que chamam Deus de Senhor com mais facilidade do que chamam Deus de pai, porque o pai não foi um bom pai. Veja, isso para mim é o clássico de que você rejeita esse exemplo de pai terreno que você teve se ele foi muito ruim, e você então chama Jesus, que é a revelação do coração do pai, para que Deus seja o seu exemplo de pai. Até aí tudo bem? Até aqui está tudo bem? Esse é o bom. Mas eu vim aqui dizer a você que se você faz parte desse grupo que teve mau pai, ou que não teve um pai, Deus hoje pode virar a sua referência de pai, ele pode lhe chamar de filho, e você chamar Deus de pai de uma maneira boa, saudável e que vai trazer cura para o seu coração. Mas eu vim pensando nas pessoas que tiveram pai e que o pai era bom, que é o meu caso. Porque o meu caso é um caso de um cidadão que foi criado por um pai presente, que é presente até hoje, que não tem quase confusão nenhuma. Eu só me lembro de um esporro que eu levei dele na vida e ele tinha razão de me dar. E mesmo eu tendo um bom pai, o que facilitou a minha vida para chamar Deus de pai, eu vim aqui para dizer a você que por melhor que o seu pai seja, o seu modelo não é ele, é Cristo. Isso é muito importante, porque às vezes a gente tem um pai bom, e por melhor que ele seja, eu não quero ofender seu pai, que eu não conheço, mas por melhor que ele seja como o meu ele não é Cristo. Por melhor que o seu pai seja, por mais amoroso que ele tenha sido com você, ele não é Cristo. E tem muito cristão que não consegue crescer espiritualmente, porque ainda fica preso às expectativas do pai terreno. Ele pode ter até morrido, mas quando você vivia com ele, ele criou uma expectativa para você, que ele já morreu, e você vive para suprir as expectativas do seu pai quando ele era vivo. Quando ele é vivo, mais ainda. Você vive sem saber, muitas vezes sabendo, outras vezes sem saber, vive para imitar o modelo do seu pai terreno. Eu tenho um amigo, e eu tenho muito cuidado quando eu vou contar essas histórias, porque eu vou virando pessoa pública e o povo vai conhecendo meus amigos, né? Aí teve um dia que eu contei uma história, aí eu desci, aí uma ovelha lá da Recon fez: é fulano, fala assim fulano. Eu digo: como é que tu sabe? Não, mas é porque eu lhe sigo no Instagram, eu sei quem são seus amigos. Aí eu agora tenho que ter um cuidado danado quando eu vou contar essas histórias. Mas eu tenho um amigo, não queiram saber quem é, que ele não chega na hora em canto nenhum. É impossível. O culto aqui começa às 6. Eu cheguei aqui 4:45, pronto, para não atrasar, porque eu sou chato com hora. Esse meu amigo, se o culto é 6, ele vai chegar às 6:40. Não tem a menor possibilidade dele chegar às 6 horas. Se ele chegar às 6:20, nós comemoramos, porque ele chega atrasado em qualquer lugar. Então,
Durante muito tempo a gente conviveu, então a gente marcava os cultos. Vamos marcar o culto, que horas? Eu dizia, para a gente 8, para fulano 7, porque ele vai chegar às 8h10. Então ele vai chegar atrasado para a hora que eu disse a ele ainda errado, porque ele não fez isso. Agora, eu me irritava profundamente com isso, que nada me irrita mais do que atraso. Então eu me irritava profundamente com isso, sem que esse cara era meu amigo. Ele é muito meu amigo. E eu me irritava, até o ponto de eu conhecer o pai dele. Quando eu conheci o pai dele, eu já não tinha mais raiva, eu tinha pena. Porque eu descobri que ele é igual ao pai. O pai é meu paroquiano. O pai dele não chega na hora, pior do que ele. Então eu descobri que ele foi criado chegando atrasado. E ele foi criado chegando atrasado na escola, chegando atrasado no culto, chegando atrasado no médico, chegando atrasado em todo canto. E o pai dele não tinha o menor problema com isso. Como é que ele cresce com algum senso se o pai dele chegava atrasado não tinha problema? Quando o povo chegava para ele, para o pai, e dizia assim, mas vocês estão atrasados? Ele falava, não. Chegar no culto às 7h40, a gente só perdeu o louvor. A gente chega na confissão. Então ele foi criado com um modelo ruim. Então foi mais fácil eu entrar na cabeça dele e dizer assim, meu amigo, o seu pai foi um péssimo modelo para eu gosto do seu pai, mas ele foi um péssimo modelo para você. Tenha um outro modelo. Nesse caso foi mais fácil. Ele hoje chega na hora. Mas veja, ele chega na hora porque já fazem 20 anos que a gente luta, né? Ali, para ele chegar na hora. Mas isso é um negócio mais fácil. Difícil é quando eu tenho que chegar para alguém e mandar parar de beber muito. Quando ele se acostumou ao pai e ao avô e ao tataravô e à mãe a tomarem cachaças o tempo todo. Ele foi criado pensando que isso era normal. Ele foi criado nesse ambiente. É muito difícil largar esse ambiente, porque a referência é esse pai. Mas ainda dá para fazer. Difícil é quando você decide a sua profissão, porque tem que ser aquela que seu pai escolheu para você, ou aquela que você queria fazer uma coisa diferente, mas não pode, porque você quer suprir a experiência do seu pai. Mas ainda dá. Sabe qual é a dificuldade? A dificuldade é quando eu tenho que chegar para alguém que teve um pai bom e dizer que ainda assim ele tem que mudar. Porque você não pode herdar tudo do seu pai. Porque o seu pai, e vale para a mãe também, não são Jesus. Ou seja, por melhor e mais carinhoso que você seja com seu pai, Deus queira que você seja, porque a Bíblia manda você honrar pai e mãe. Você hoje, nesse culto, hoje à noite, você tem que orar dizendo assim, Deus, o meu modelo é o Senhor. Quando você for estudar a Bíblia, não pule o livro de Reis, de Crônicas, não pule. Tem gente que não tem paciência, mas é muito bom. Vá olhando as coisas e você vai ver algumas coisas interessantes. Nesses livros, isso tem reis, tem crônicas também. Você vai ver a história dos reis de Israel no norte e de Judá no sul. E tem gente que não entende, e é meio difícil de entender mesmo. Mas eu quero chamar a atenção para vocês para alguns detalhes que tem ali. Normalmente, a pessoa que registrava a história dos reis de Israel e de Judá, mas de Israel principalmente, que não tinha um rei que prestasse ali no norte, tudo era rei ruim. Ele dizia assim, e fulano era rei, e ele agia como o seu pai agia. Ou seja, um rei aprendia com o seu pai como ser mau, então ele era mau também como o seu pai. Quando tinha um rei bom, era mais fácil do filho dele ser bom. E em muitos casos dizia assim, e fulano era um bom rei, ele era bom aos olhos do Senhor, assim como foi seu pai. É o caso de Josafá. Agora, mesmo caso Alberto estava pregando de tarde, Josafá era um bom rei, porque o seu pai Asa foi um bom rei, e por aí vai. Mas tem alguns casos que são extraordinários. É quando um rei era ruim e o filho dele era bom. Porque aconteceu. Aconteceu casos em que um pai era ruim, um mau rei, e o filho dele foi uma pessoa que se converteu, foi uma pessoa que mudou a história, rejeitou o modelo do pai terreno e resolveu ser um bom rei. Quando o autor bíblico vai registrar, ele não diz assim, ele podia dizer assim, e fulano foi um bom rei, ao contrário do seu pai. Ele não diz isso, em hora nenhuma, quando está contando a genealogia dos reis de Israel e de Judá. Quando acontece de um rei ruim gerar um rei bom, acontece assim, esses reis são
da linhagem de Davi, como Jesus, que é da linhagem de Davi, o rei Davi. Então Davi foi um bom rei. Salomão, o filho dele, foi um bom rei. No final da vida ele cometeu uns erros, mas foi um bom rei, sendo que aí dividiu o reino, aí ficou Jeroboão no norte, Roboão no sul, aí vai. Esse rei é bom igual o pai dele que era bom, esse rei é ruim igual o pai dele que era ruim. Aí chega num rei ruim, aí o outro filho dele é bom, aí é assim que registra nas escrituras. E fulano foi bom aos olhos de Deus, conforme Davi, seu pai. Ou seja, ele não chama o pai do rei, o pai era ruim. Mas ele não diz que ele era bom ao contrário do pai, ele diz ele era bom como Davi, seu pai. Ou seja, o autor bíblico, ele diz que a herança do rei bom não era do pai dele, era do avô dele, que era Davi. Você entendeu? Está meio complicado, mas você entendeu? Porque o autor bíblico diz quem era a referência para o cara ser um mau rei ou um bom rei. Quando a referência era o pai, ele dá a referência do pai. Mas às vezes, a referência não era o pai, a referência era o rei Davi. Que foi um péssimo pai, inclusive. Mas é a referência ao rei Davi, que é um tipo de Cristo. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque o Espírito Santo estava me dizendo ali, o Matuto perguntou a mim se eu estava bem. Eu estava concentrado ali, orando, o que é que eu ia dizer, cheio de coisa aqui no papel, mas o que é que eu queria dizer? Eu quero dizer a vocês hoje, que Jesus, que é melhor do que Davi, Jesus é a sua referência. Então eu quero que você rejeite hoje todo modelo de paternidade e de maternidade que você tem e que não se adequa aos valores do reino de Deus. Porque eu e você e todos nós somos dados a repetir modelo. Eu engravidei solteira porque minha mãe engravidou solteira. Eu bebo porque meu pai bebia. Eu jogo porque meu pai jogava. Eu falo isso porque meu pai falava. Você hoje vai dar um quebra e vai dizer, eu agora sou como Jesus. E se eu sou como Jesus, eu tenho outro modelo de vida. E alguém vai poder contar a sua história e dizer sobre Cristiano, e dizer sobre Pedro, e dizer sobre Otávio, sobre Fernando, dizer, eles agiram conforme Cristo, e não conforme o seu pai, ou a sua mãe, ou o seu pastor, por melhor que eles sejam. No caso de Zé, é um bom pastor. Por melhor que ele seja, o seu modelo não é ele, o seu modelo é Cristo. E o modelo dele não sou eu, é Cristo. Nós devemos ser filhos de verdade e não de boca. Nós vamos orar o Pai Nosso já, quando formos celebrar a Eucaristia. E quando você for abrir a boca para chamar ele de Pai, Pai Nosso, meu Pai, e todas as vezes que você for orar assim, eu não quero que você ore. Como é em português, Luana, tu vai me ajudar ou alguém vai me ajudar? Tem um negócio em inglês que, como é que é take it for granted? Como é que é isso em português? Você não vai orar de todo jeito, sem valorizar essa paternidade. É porque não tem uma expressão boa. Você vai orar chamando Deus de Pai, entendendo o que é que significa. E se você vai fazer isso entendendo o que significa, você vai começar a querer herdar o DNA do Pai. E essa igreja, você que está aqui, a sua vida vai se transformar completamente. A chave vai mudar aí. Fulaninho mudou a chave. Mudou a chave quando entendeu que era filho. Mudou a chave quando entendeu que era filho e herdeiro. Mudou a chave quando entendeu que era filho e herdeiro, não só de bens, mas herdeiro do DNA de Deus. Você carrega o DNA de Deus. Eu carrego o DNA de Deus. Eu vivo para que alguém diga, Ivan parece com Cristo. Você tem que viver para que alguém diga que você parece com Cristo. Amém? Tem muita coisa aqui, eu não vou dizer mais nada, porque o que eu queria dizer é isso. O seu modelo tem que ser Jesus. Uma noite, pode vir o louvor, Felipe, pode chegar por aí. Uma noite um pai ouviu o filho dele orar, o filho estava orando e o pai só ouviu. O menino orava assim, Deus, torna-me um homem como meu pai. E aí naquele mesmo dia o pai foi orar e disse assim, Deus, torna-me o homem que meu filho quer que eu seja. Eu amo ser pai. Amo ser pai. Nasci para ser pai. Não tem jeito.
Mas hoje a pregação do pastor Carlos Alberto no culto da tarde me pegou. Porque ser pai é uma responsabilidade muito grande. Ser pai é eu dizer para os meus filhos, amar meus filhos, claro, mas eu também fazer com que eles me imitem enquanto eu imito a Jesus, né? E eu acho que eu vou ser um pai bem-sucedido. Eu vou orar por mim hoje e por você que é pai especialmente, para que os meus filhos olhem para mim, peguem o que tiver de bom, mas eles olhem primeiro para Jesus e depois para mim, para que eles não herdem os meus defeitos, para que eles não herdem as minhas falhas, para que eles sejam melhores do que eu, porque eles sejam mais parecidos com Cristo. E eu nem gosto muito dessa expressão, por assim dizer, mas se eu oro para ser assim com meus filhos biológicos, eu oro assim por vocês, que são filhos espirituais, para que vocês tenham Cristo como referência. Chega de idolatria com pastores, chega de idolatria com influências, com líderes. Nós somos todos seguidores de Jesus juntos. Vamos olhar para o Pai. Quem é o Pai? Olha para Cristo. Quem olha para Cristo vê o Pai. Olha para Jesus. Ele vai refletir a beleza do Pai, o amor do Pai, para que você seja um filho e uma filha, herdeiro e herdeira. E se depois você virar mãe ou virar pai, aí você vai pedir ajuda para ser um pai com esse coração. Amém? Curve sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, é um culto ao Senhor. Hoje o que importa é o Senhor. A tua paternidade, a tua bondade. A palavra que foi lida da carta de João fala que grande amor é esse, ao ponto de sermos chamados filhos. Nós vamos celebrar a Eucaristia, a ação de graças, porque o Senhor mandou o seu Filho. E porque nós cremos nele, nós temos o poder de sermos chamados filhos. E o mundo aguarda a manifestação dos filhos. Faz com que essa igreja, esse ajuntamento de homens e mulheres, sejam mais do que ouvintes, mais do que crentes de uma igreja ou de uma religião, mas filhos. Que o teu DNA nos marque ao ponto de todas as pessoas nos verem e te conhecerem, porque somos teus filhos. Queremos andar como o Senhor andou, falar como o Senhor falou. Toda forma, todo trejeito, todo pensamento, o teu é o que nós queremos para nós. Senhor, eu quero pedir agora e oro que o Senhor quebre os modelos humanos que impedem os teus filhos de crescerem. Pais, mães, avós e avós, tios, irmãos mais velhos, qualquer modelo que seja limitante, homens e mulheres que não conseguem crescer porque querem imitar homens imperfeitos, mulheres imperfeitas, que esse sentimento seja quebrado hoje, para que tu seja o único modelo que a gente vai querer fazer igual. A única referência individualmente nossa é o Senhor. A única referência comunitariamente dessa igreja é o Senhor. Nós queremos o Senhor apenas. Não deixa que a gente fique preso repetindo modelos humanos, repetindo pecados. Ao contrário, Senhor, quebra todas as maldições, quebra todas as repetições de modelo, toda a herança genética que não te agrada, porque o Senhor é mais importante do que a genética. O nome genética se submete ao teu nome, e tu podes todas as coisas hoje. Hoje é uma noite de filiação espiritual, e o teu Espírito, aquele que penetra nos corações, pode fazer essa obra de nós sermos filhos herdeiros parecidos contigo. Que haja libertação hoje, cura,
E que o Senhor seja o nosso Pai completo, o nosso Pai que mexe com o nosso corpo, com as nossas emoções, com a nossa espiritualidade, tudo rendido a Ti, ó Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, filhos de Deus. Amém.